Olá, boa noite. E aí, tudo bem com você? Como foi sua semana? É um prazer estar aqui com você novamente. Muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, o Carteiro das Boas Novas. Hoje, como de costume, temos um tema bem legal para a gente tratar, falando sobre a questão dos nomes, o registro dos nomes e, é claro, no final, uma boa palavra de Deus para a nossa reflexão, ok? Vamos iniciar com a questão do nome, tá bom? Você sabe que o nosso nome, ele obrigatoriamente deve ser registrado. E isso é feito aonde? Nos cartórios de registro civil de pessoas naturais, ok? Bom, e aí vem uma primeira pergunta. Será que todo nome pode ser registrado? Ok? Bom, essa semana aconteceu um caso assim emblemático, e bem interessante ligado à questão do nome. E isso aconteceu lá em Minas Gerais. Olha o que aconteceu. Os pais foram registrar o seu filho no cartório e aí eles deram para o filho o seguinte nome: Pi-I-E. Esse é o nome que eles queriam registrar o seu filho. E o que aconteceu? O oficial do registro civil negou o pedido dos pais. E qual foi o entendimento? Ele entendeu, segundo a Lei de Registros Públicos, que esse tipo de nome, grafia, podia causar um constrangimento ou uma vexação para este filho, ok? Os pais não se conformaram, e aí há um procedimento. A Lei de Registro Público diz que nestas situações, se as pessoas não se conformarem com a decisão do oficial, elas podem fazer um requerimento para o juiz de direito, então, decidir o caso, decidir o problema. E foi o que aconteceu. Os pais, então, fizeram a oposição e aí veio, inicialmente, um julgamento, onde o juiz fez o seguinte: não, realmente esse nome não pode ser registrado, porque esse nome pode ocasionar bullying para esse menor, para essa criança. E aí, divergindo um pouco aí do primeiro entendimento do oficial, o juiz então veio com essa decisão. Só que aí o que aconteceu? Por algum motivo, nós não sabemos qual, esse juiz voltou atrás no seu posicionamento. Ele revogou a decisão anterior. E mesmo contrariado, achando que esse nome ele pode trazer consequências para o menor, ele resolveu então autorizar o cartório a registrar o nome escolhido pelos pais, ok? Bom, isso parece até assim uma coisa rara, mas não é. As questões envolvendo os nomes e os sobrenomes, em que a lei intitula como prenomes e sobrenomes, é coisa comum. É algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E isso você só vai verificar na hora que você for fazer ali o registro. O nosso nome, ele é garantido. O direito ao nome é uma garantia que a lei nos dá, ok? E aí, é claro, muitas das vezes os pais também dão um nome para o filho e esse nome no futuro realmente vem ocasionar a ele algo ridículo, algo vexatório. E aí como é que fica? Ele é obrigado a ficar com esse nome pro resto da vida? Há possibilidade, então, no caso da própria pessoa alterar o nome? E são essas informações que eu quero trazer aqui para você. São esses conhecimentos que eu adquiri durante o meu exercício como advogado. Eu quero aqui compartilhar um pouquinho com você. Bom, a questão do registro dos nomes
ela tem uma lei, né? E essa lei é uma lei de registros públicos, ela trata de diversas coisas, né? Mas dentre elas o registro do nome. E aí realmente, tá? Quando a gente dá um nome e esse nome o oficial entende que não é um nome apropriado e que pode realmente, né, vir a ocasionar, né, algo assim ruim para o menor, a lei diz que ele pode recusar-se, né, a registrar. Então, isso é algo que realmente pode acontecer, ok? Bom, mas como fica isso? Em primeiro lugar, o seguinte, o nome quando é registrado, a própria lei diz que os próprios pais, dentro do prazo de 15 dias, eles foram lá escolher o nome. Mas aí, dentro de 15 dias, eles descobriram que esse nome não vai ficar legal, esse nome realmente não é bom, isso vai trazer problema. Vamos lá e vamos alterar esse nome. Hoje em dia, né, desde 2022, quando houve aí uma lei alterando essa lei de registros públicos, que é uma lei de 1973, os pais, numa situação dessa, eles podem ir direto no cartório de registro civil e dizer para o oficial, olha, nós nos arrependemos aqui do nome que nós colocamos e nós queremos mudar. E isso é perfeitamente cabível e nem precisa ir para a via judicial. Isso é feito de forma extrajudicial, ou seja, direto no próprio cartório, ok? É a primeira hipótese. Bom, passados esses 15 dias, aí eles já não podem mais alterar esse nome dessa forma. E também se houver, né, dissenso entre eles, se os pais não estiverem de acordo, por exemplo, um quer mudar e o outro não quer mudar. Se acontecer isso, na via extrajudicial, esse nome não pode ser alterado. Então, o pai que está se sentindo prejudicado, ele vai ter, o pai ou a mãe, ele vai ter que ir para, né, o Poder Judiciário, apresentar os seus motivos, ok? Ouvir a parte contrária e aí então o juiz vai dar uma decisão sobre o assunto. Então fica assim, dentro de 15 dias do registro, os pais estão de acordo? Podem ir direto no cartório e alterar o nome ou o sobrenome. Bom, os pais não estão de acordo, um quer e o outro não quer. E aí gerou-se aí um conflito, um impasse. Aí esse impasse só pode ser resolvido na via judicial. Essa é a primeira forma que, no caso, os pais podem alterar o nome no registro. Agora, passado o tempo, e aí, como fica? Será que depois, né, os próprios filhos podem alterar este nome? A lei diz que sim. Esta lei diz que após os 18 anos de idade, qualquer pessoa, se entender e de forma imotivada que o seu nome não o agrada, né, que o seu nome, por exemplo, lhe causa algum dissabor ou não está de acordo, né, com aquilo que ele esperava, esse menor, ele pode, né, esse maior, né, de idade, já aos 18 anos de idade, ele pode se dirigir, né, ao cartório e ele mesmo, então, postular, né, a retificação do seu nome. E é claro, ele pode também, né, em relação ao sobrenome. É comum, às vezes, né, os filhos querem também ter no sobrenome, né, um apelido do avô, da avó, do padrasto, da madrasta. E isso tudo é possível hoje e de forma extrajudicial, ou seja, diretamente no cartório, ok? Então, a segunda hipótese é, alcançada a maioridade civil, que hoje se dá aos 18 anos, se a pessoa quiser, ela também tem o direito de mudar o seu nome ou até mesmo alterar os seus prenomes. É claro, os seus sobrenomes. É claro, né, que em alguns casos o oficial de registro civil ele poderá exigir documentos, certidões, né, para verificar se o pedido deste, né, maior, ele procede, ele tem relação com a questão do nome dele, né? Ascendentes, descendentes,
ok? Então tem ali um exame, mas é permitido para ele certamente fazer essa alteração. Tem também aí umas questões envolvendo, né, os trans, envolvendo essas pessoas, né, que mudam de gênero. A lei também regula, né, com certeza toda esta questão. E há um procedimento também, ok? E esse procedimento, ele também é feito diretamente no cartório. Em alguns casos, né, aí as partes têm que realmente, né, fazer uso da via judicial para resolver essa questão do nome, ok? Eu achei interessante porque, né, esse nome, né, P-I-E, né, que esse oficial lá em Minas, né, não quis registrar. É interessante que os pais justificaram, né, o nome. Esse nome, segundo os pais, seria, né, de um faraó negro que assim, fez muito sucesso, teve, né, uma governança, né, lá no Egito muito eficaz. Foi, né, um homem, né, bem citado. E como eles, né, haviam ouvido esse nome, né, numa escola de samba, e eles foram pesquisar, então eles gostaram, né, do nome e aí eles deram, né, para o filho esse nome, Pi-e. Né? E aí, quer dizer, gerou toda essa questão, né? É um caso que poderia também acontecer com qualquer um de nós, né, na hora de registrar, né, um filho, uma filha, no cartório de registro civil. Então fica aí esses esclarecimentos com relação ao nome, ok? Eu espero que você tenha entendido. Bom, dado aí essa notícia, né, essa boa nova, porque é uma boa nova, né? Quer dizer, graças a Deus, essa juíza, né, o juiz lá que revogou a decisão anterior, né, de ofício, quer dizer, os pais não precisaram nem ir lá para o tribunal, né, resolver o assunto. Isso aí é uma boa notícia, porque senão essa criança ficaria, né, sem poder registrar, né, e ter registrar o nome e ter a sua certidão de nascimento, ok? Então é uma boa notícia para a gente. Eu quero também, nesse momento, trazer uma boa, né, nova para você sobre a palavra de Deus. E é claro, eu vou aí linkar, né, essa questão do nome, né, nosso nome físico, e quero também, né, trazer aqui para a nossa reflexão, né, uma palavra de Deus tratando justamente sobre essa questão do nome. Só que o que eu quero trazer é o seguinte, tá? É com relação à inscrição, né, do nosso nome no livro da vida. Porque, materialmente falando, né, o nosso nome, ele é registrado no livro. Mas é interessante que na Bíblia, né, ela também nos mostra que há um livro onde Deus, ele anota, né, os nomes dos salvos, os nomes daqueles que herdarão a vida eterna. E eu quero, evidentemente, sobre isso, ler primeiro um texto com vocês. É um texto que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, e são palavras do próprio Senhor Jesus, para nossa meditação e reflexão, ok? E aí, a partir desse texto, então, a gente vai, né, fazer um comentário sobre essa existência também de um livro, só que não um livro de registro, né, civil de pessoas naturais aqui, né, na face da terra, mas um livro, né, espiritual, um livro que está nas mãos de Deus, ok? Vamos ler então, né, para não ficar só nas minhas palavras, Lucas 10, né, a partir do verso de número 11, onde nós lemos assim: E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Olha que coisa. Deixa eu dar um contexto rapidinho. Jesus havia enviado os seus 70 discípulos, 2 em 2 para cada cidade. E é claro, né? Se Jesus chama pessoas para trabalhar com ele, discípulos para trabalhar com ele no reino de Deus, é claro que ele tem que revestir este discípulo de poder. E isso foi dado aos discípulos. Eles receberam poder para curar os enfermos, eles receberam poder para expulsar demônios, eles receberam poder para deixar a paz onde eles iam. Ou seja, eles receberam do próprio Senhor Jesus o que eles precisavam para cumprir a missão. E aí foi realmente assim, um sucesso. Eles sentiram, né, aquele poder de Deus manifestado ali onde eles iam, porque eles realmente passaram pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a curar enfermos, expulsar demônios e por aí afora. E eles ficaram todos maravilhados com os grandes sinais, né, e prodígios que eles viam acontecer por causa do nome de Jesus. E eles voltaram alegres, aqui diz que eles voltaram alegres. E aí Jesus, então, né, dá essa palavra para eles, dizendo que eles não se alegrassem porque os espíritos vos sujeitam, mas que eles se alegrassem, né, antes por estarem os nomes deles escritos no livro da vida, né? Estarem escritos no céu. Interessante, né? A Bíblia, ela demonstra e comprova que há um livro da vida. E isso a gente pode ver, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Esse livro existe. No próprio livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro da vida é tratado ali em diversas vezes. Pelo menos umas 5 vezes é citado ali o livro da vida. E como é que se dá isso, né? Como, a partir de que momento que uma pessoa tem, né, inscrito o seu nome no livro da vida? A palavra de Deus diz que isso ocorre quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir deste momento, você tem o seu nome lançado. O seu nome é inscrito ali para a memória de Deus. Isso é feito de forma automática pelo Senhor. E nem há como nós negarmos, né, essa existência, porque se aqui, na face da terra, né, todos nós estamos sujeitos a ter o nosso nome registrado, por que não, né, deixaríamos de ter o nosso nome também registrado nos céus, registrados no livro da vida, para a memória de Deus? Afinal de contas, são milhões, são milhares de pessoas. A Bíblia diz, inclusive, né, que o Senhor nos conhece na palma de sua mão. Ele diz que os nossos nomes estão gravados nas palmas de suas mãos. Isso está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49. Então, já no Antigo Testamento, a gente já ouve a menção da existência desse livro. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus dá testemunho da existência desse livro. Ou seja, ele pede ali para que os discípulos não fiquem alegres porque estão sujeitando os demônios, estão curando os enfermos. Isso realmente é motivo para nos dar alegria, né? Quando a gente vê uma pessoa liberta dessas coisas. Quando a gente vê uma pessoa curada de sua enfermidade pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Mas ele alerta os discípulos que a alegria mesmo deles deveria ser pelo fato dos nomes deles estarem escritos no livro da vida. Então, há aqui uma palavra. Quando nós vamos para as cartas paulinas, a gente também ali percebe, né, que os próprios discípulos e o apóstolo Paulo citam também sobre a existência desse livro. Ou seja, esse livro, né, dos céus, que também é chamado livro da vida,
é algo real, é algo patente, ok? Então, é muito bom, realmente, né? Nós cremos nisto, porque qual é o problema, né, de recusarmos a isso? Qual é o problema de não crermos nesta situação? É porque dentre as profecias que existem, e está lá no livro, né, de Apocalipse, há um perigo muito grande para cada um de nós em negligenciar essa questão, em não dar fé nesta questão. E por quê? Eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Para que também com você, né, para que você perceba a importância. Está lá em Apocalipse 20, verso de número 15, onde nós lemos assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Palavras do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro da revelação. Ela foi dada por um anjo por intermédio de palavras do próprio Senhor Jesus já ressurreto, a João na ilha de Patmos. Muitas coisas que estão registradas aqui já aconteceram e muitas ainda estão para acontecer. E aqui no livro diz que, né, Apocalipse 20, 15, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, há uma importância muito grande para essa questão. Porque se o meu nome estiver lá, se o seu nome estiver lá, certamente, né, você herdará as promessas, não só de ressurreição, mas também de vida eterna. Mas se o seu nome não estiver escrito neste livro, certamente você não herdará o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, mas são, né, as profecias, são as palavras de Deus que assim nos ensinam. Então não há porquê, né, duvidar da existência deste livro. Conforme eu já, né, falei anteriormente, ele está no livro, está no Antigo Testamento e também está no Novo Testamento. E a gente podia ainda fazer mais uma pergunta ainda. Depois do nosso nome escrito no livro, ele pode ser riscado? Ele pode ser tirado? Sim, cremos que sim, né? Porque muitas das vezes aceitamos a Cristo, né? Vivemos uma vida de obediência a Ele, cumprindo suas leis, cumprindo seus mandamentos, seus princípios, mas aí, em determinado momento, né, abrimos mão disso tudo e voltamos à nossa vida pecaminosa. E aí, é claro, né, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí, fazendo uma conjunção, né, uma conjunção entre os textos do Antigo Testamento com os textos do Novo Testamento, a conclusão que nós chegamos é que realmente você pode sim, né, ter o seu nome riscado no livro da vida, ok? Existem pessoas que pensam diferente, né? Esse assunto é até um assunto, vamos falar assim, polêmico, porém, né, as Escrituras, elas nos deixam claro, ok? Que mesmo que você, né, já esteja lá inscrito, você pode vir, né, a perder, né, a sua inscrição ali no livro da vida, ok? Então, ó, aceite Jesus, né, traga Jesus para a sua vida, confesse a Ele. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi Ele que derramou todo o seu sangue precioso para perdão dos nossos pecados. Hoje você fazendo isso, pode ter certeza, né, e vivendo, né, uma vida segundo os princípios, né, os princípios de Deus, sobre as leis de Deus, né, com certeza, né, você terá o seu nome escrito lá no livro da vida e, é claro, herdar, né, poder herdar, né, a ressurreição e a vida eterna, ok? Obrigado por você ter ficado comigo, né, até agora, ouvindo essas boas novas, ok? Se você gostou, se inscreva, ok? Ative aí
o sininho para você receber as notificações, faça os comentários, se tiver alguma dúvida, faz aí um comentário, passa para mim que eu te respondo e compartilhe comigo, né, para que outras pessoas também recebam, né, essas boas novas, ok? Muito obrigado, um grande abraço e uma boa semana para você.